Você sabia que ainda hoje a igreja é muito perseguida? A igreja sofre muita perseguição em todas as esferas, seja ela física ou mental, intelectual, na cultura, seja ela em onde estiver, a igreja ela sofre perseguição em todo o mundo. Se você quer saber mais, fique aqui comigo e vamos assistir essa videoaula. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Eu sou o presbítero Clésio e nós vamos aqui, meus queridos irmãos, a mais uma videoaula que nós temos aqui esta lição abençoada, lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já foi perseguido? Você já foi perseguido em algum lugar, no trabalho, na igreja, até mesmo na igreja ou em casa, com os familiares? Saiba que todos passaram por perseguições, a igreja passou por perseguições e ainda hoje passa por perseguições. Meus queridos irmãos, esse texto, esse tema é um tema abençoado. Meus amados, o texto áureo aqui de hoje é: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5 e o versículo 29. A verdade prática vai dizer: em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A primeira, a igreja será perseguida, não tenha dúvida disso. A segunda, Deus a protegerá. Agora, confesse, você tem certeza e tem que ter certeza é que o nosso bom Deus vai proteger a sua igreja querida. Irmãos, na apresentação desta lição, nós temos três objetivos desta lição, que é o primeiro, explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Segundo, demonstrar como Deus protegeu a sua igreja através de livramentos e da intercessão da igreja, da oração. Terceiro, encorajar os nossos alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Meus queridos irmãos, eu quero começar essa videoaula de uma forma introdutória, dizer para os irmãos, na verdade, citar aqui um versículo, tá bom? Vamos citar um versículo que está registrado, está aqui na minha frente, olha, em Mateus, no capítulo 16 e o versículo 18, os irmãos vão entender muito bem porque eu quero citar esse texto, que diz: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus falando. E ele diz algo maravilhoso: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, as portas do inferno não vão prevalecer. Porta, ela é um instrumento de defesa, ou seja, essa porta será usada pelo inimigo e por todos aqueles que querem perseguir a igreja, colocando portas de obstáculos para que a igreja não persiga, mas já tem algo dito por Jesus, que estas portas não prevaleceriam contra a igreja. Agora eu quero ler mais um texto com vocês, e isto é muito importante de uma forma introdutória, para que a gente possa aprender mais sobre todo este contexto, né? Então, quero continuar em Mateus e agora ler o capítulo 5, que é o Sermão do Monte, e o versículo 10 que diz: bem-aventurados os perseguidos, olha que interessante, por causa do que? Da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vai anotando isso daí e passe para os seus alunos. E continua no 11: bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa de quem? Por causa de Cristo. A causa da perseguição da igreja vai continuar, porque a causa é de Cristo, né? Vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Aleluia! Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão, glória a Deus, nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram
antes de vós. Amém? Então, por que eu li esses dois versículos no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Mateus? Porque eles são muito importantes para gente aqui aprender dessa forma introdutória que a igreja, meu irmão, desde quando ela foi inaugurada, a igreja já começou a sofrer perseguição. E se você é um crente fiel em Cristo Jesus, em alguma área da sua vida você também já sofreu perseguição. O bom, meu querido irmão, é que, como nós lemos aqui na Verdade Prática, Deus sempre está te protegendo e de todas as perseguições, Deus está lhe dando livramento. Isso é ou não é verdade? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos aqui então para a introdução desta lição que diz: desde o seu início, a igreja enfrenta oposição, melhor dizendo, e perseguição por causa da sua própria natureza. A fé cristã traz sobre si a rejeição e a perseguição. Isso porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Meus queridos irmãos, eu quero aqui começar essa videoaula para os irmãos, e aí os irmãos vão captando os versículos que eu li, porque Jesus, ele garantiu que as portas do inferno não iam prevalecer. E ainda no capítulo 5 nós vemos que Jesus chama de bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa desta obra, por causa de Jesus. Uma coisa é certa, meus irmãos, que os crentes que vivem em Cristo Jesus, eles recebem ousadia, eles recebem força para lutar, que vem através do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, eu quero aqui dizer algo para vocês. O Espírito Santo de Deus agiu na vida da igreja e capacitou os discípulos e revestiu os discípulos de uma força e de autoridade muito grande para que eles pudessem enfrentar e falar com ousadia a palavra de Jesus. E a igreja, irmãos, quanto mais era perseguida, mais a igreja crescia. Nós vamos, irmãos, aqui de uma forma rápida, nós temos 3 tópicos e cada tópico com 3 subtópicos, que é a primeira que diz a igreja perseguida, e nós temos 3 subtópicos, né? Os perseguidores, a esfera da perseguição e a igreja enfrentará oposições. Nós vemos também no segundo tópico a igreja protegida, e o subtópico, o primeiro subtópico, um anjo de Deus, a intercessão da igreja e também o valor da oração. E o último subtópico, o último tópico, ele diz assim: a igreja destemida. Vamos aqui elencar o valor da igreja que é destemida, cheia do Espírito Santo. Um testemunho que tem poder, um testemunho com poder, convicto de sua fé. Então vamos lá. Meus queridos irmãos, eu quero aqui nesses 3 tópicos, fazer um resumo para vocês. Eu vou falar sobre tudo, tá? E aí eu quero começar com vocês aqui dizendo o seguinte: antes dos discípulos serem batizados com o Espírito Santo, lá em Atos 2, onde eles foram cheios do Espírito Santo, eles eram de uma forma, eles receberam poder e eram um. Antes disso, eles eram outras pessoas. Nós podemos ver isso, irmãos, como a vida dos discípulos, dos apóstolos, melhor dizendo, de todos eles que receberam esse revestimento de poder, como eles eram antes e depois. O que aconteceu com eles? Isso é muito importante para que você passe para os seus alunos. Vamos lá? Primeiro eu quero destacar com vocês
Jesus ainda, quando Jesus ele é morto e ele ressuscita e ele começa a visitar os discípulos. Naquele meio da perseguição, quando Jesus vai ser entregue, os discípulos eles estão com medo, eles são medrosos, eles fogem dos judeus. Em João, no capítulo, nós podemos ver aqui em João, no capítulo 20, o versículo 19, que todos eles estavam com medo dos judeus. Nós vemos que Jesus ele entra no lugar onde a porta está fechada e todos eles estão lá dentro com medo dos judeus. Nós vemos em Marcos, capítulo 14, o versículo 50, que quando Jesus ele vai ser preso, quando Jesus é preso, eles deixaram Jesus e fugiram, e não ficou ninguém com ele. Tamanho era o medo que eles tinham. Mas algo, irmãos, é maravilhoso, porque em João, no capítulo 20, no versículo 22, é maravilhoso porque dentro daquela sala, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Eles estavam vestidos do Espírito Santo. Mas Jesus, lá em Lucas, no capítulo 24, vai anotando aí os versículos, tá bom? Vai anotando, eu estou falando aqui, anote aí, se você precisar voltar, volte, tá bom? Mas lá em Lucas, no capítulo 24, e o versículo 44, Jesus diz algo ainda muito importante: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que coisa maravilhosa é isso. Então, Jesus, em João capítulo 20 e 22, soprou sobre eles o Espírito Santo. E eles foram vestidos do Espírito Santo. Mas lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo e se confirmou Lucas 24 e 49, aonde eles foram revestidos de poder. Agora sim mudou o cenário, mudou de figura. Os discípulos agora já não têm mais medo, glória a Deus. Irmãos, nós enfrentamos as nossas batalhas, as nossas perseguições, nós enfrentamos as nossas lutas porque temos o Espírito Santo de Deus, porque somos cheios do Espírito Santo de Deus. E se somos cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos, é porque nós temos o fruto do Espírito Santo de Deus agindo dentro do nosso ser. E para isso, meus irmãos, também podemos ter os dons espirituais sobre a nossa vida para que o Espírito Santo me use assim como ele quer, para a igreja de Jesus Cristo crescer cada vez mais. Olha que interessante, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo maravilhoso, encorajou, impulsionou, capacitou, revestiu eles, deu graça, deu ousadia, deu firmeza a eles, a ponto deles enfrentarem um sinédrio e dizer assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, e continuar pregando a palavra de Deus, sem medo da morte, sem medo da dor, sem medo da prisão e das cadeias, sem medo de serem linchados, sem medo de nada disso, porque agora eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, eu quero continuar aqui com vocês porque as horas se passam. E isso é maravilhoso. E nós vemos aqui, irmãos, que a perseguição, quem eram os perseguidores? Vamos ver na palavra de Deus quem eram os perseguidores. A Bíblia, irmãos, que vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos 5 menciona 3 grupos. Nós vamos ver quem são esses: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Aqui o capitão do templo, ele é um cargo mais abaixo do sumo sacerdote, que cuida do templo, que tem ação como de um sacerdote, mas não é um sumo sacerdote, tá bom? Ele tem uma importância muito grande para o templo. E os saduceus, é muito importante, irmãos, que você, eu estou mexendo aqui, está mexendo na câmera, não vou colocar mais aí. É muito importante que você passe para os seus alunos quem são os saduceus, né? O nome dos saduceus possivelmente, né? Possivelmente vem de Zadok.
como sumo sacerdote lá do tempo de Davi, de Salomão. Você vai encontrar isso daí lá em 2 Samuel, capítulo 8 e o versículo 17 também, em 1 Reis, no capítulo 1 e o versículo 39. E quem são este grupo? Eles reivindicavam ser sacerdotes, descendentes dessa linhagem sacerdotal, associada à pureza do culto no templo. E aí eles têm muita diferença entre os fariseus. A crença principal deles é muito diferente dos fariseus. Os saduceus eles tinham posições mais restritas e materialistas, né, na fé. Rejeitavam muito a ressurreição dos mortos. Você vai ver isso daí lá em Mateus, no capítulo 22 e o versículo 23, e em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23 e versículo 8. Né, negavam a existência de anjos e de espírito, porque eles eram muito materialistas, né, não focavam mais na parte espiritual. Você vê lá em Atos, mesmo no capítulo 23, você também vai poder ver isso daí. Aceitavam apenas a Torá escrita, né? Eles aceitavam só isso, a Torá escrita. Não acreditavam em predestinação, como os fariseus, mas que o homem era totalmente responsável pelo seu destino. Eles focavam muito o foco no culto do templo, a sua religião estava centrada nos sacrifícios e na administração sacerdotal. Eles tinham uma posição política, né? Eram aristocratas geralmente ricos, né? E com poder político, colaboravam com o domínio romano para manter a influência e preservar a ordem no templo. Tinham cargos-chave, né, incluindo o sumo sacerdote. No sinédrio, geralmente se reuniam aos fariseus contra Jesus e os apóstolos, mas entre si mesmo havia rivalidade entre eles e os fariseus. Né? A relação deles com Jesus e os apóstolos, eles questionavam Jesus sobre a ressurreição, tentando desmoralizá-lo, né, com um caso hipotético da mulher que teve 7 maridos. Eles foram hostis ao cristianismo primitivo porque os apóstolos pregavam a ressurreição de Cristo com veemência. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 12. Seu poder começou, com certeza, a declinar após a destruição do templo, no ano 70, durante a era cristã, e o grupo ele desapareceu, né? E nós vemos aqui a relação entre os fariseus e os saduceus. Os fariseus eles aceitavam totalmente a Tanakh e a tradição oral, eles aceitavam apenas a Torá escrita. Os fariseus acreditavam na ressurreição e nos anjos, eles negavam totalmente a ressurreição e os anjos e a parte espiritual. Os fariseus eles eram populares entre o povo, mas os saduceus já eram da elite sacerdotal. Viviam mais no templo, eram mais aristocratas, né? Resistiam mais ao domínio romano. Os fariseus eles resistiam mais ao domínio romano, mas os saduceus, para ganharem destaque, eles colaboravam com o domínio romano, né? E aí nós vemos que Jesus ele fala sobre o fermento dos fariseus. Quando Jesus fala sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus lá em Mateus 16:6, ele não estava falando literalmente do pão do fermento de cozinha, né? Ele estava usando o fermento como uma metáfora para algo que, embora pequeno, se espalha e corrompe todo o tempo, né? Então, os fariseus, eles eram opositores da obra de Deus e eles eram aqueles que perseguiam a igreja primitiva no seu começo, né? E meus queridos irmãos, nós temos aqui algo maravilhoso. Está gostando dessa videoaula? Espero que você esteja gostando. Então agora nós vamos para a esfera da perseguição. A perseguição, irmão, hoje acontece em todas as esferas variáveis e possíveis. Na esfera política, na esfera física, na esfera cultural e social e na esfera espiritual, principalmente. Na esfera espiritual, irmãos, eu anotei aqui, ó, são os ataques sutis e ideologias dentro da própria igreja, querendo diluir a nossa fé. Por exemplo, a pregação de um evangelho sem arrependimento
que é o que se prega hoje. Você vê que hoje em dia tem a relativização da autoridade da Bíblia. Querem relativizar até a Bíblia Sagrada. A pressão para adotar uma fé politicamente correta. Então, nós sofremos hoje, dentro desta esfera espiritual, esses tipos de ataque, né? Que é dentro da própria igreja. É importante nós lermos, você lê com seus alunos em Salmos, livro dos Salmos, no primeiro Salmo, Salmo de número 1, você vai ver que lá, irmãos, aquela perseguição é para o povo de Deus. Então, hoje em dia, tudo isso que está acontecendo dentro da igreja, a pregação sem arrependimento, a pregação sem uma fé, a relativização da autoridade da Bíblia, a pressão para adotar uma fé politicamente correta, tudo isso vem disfarçado da modernidade, né? A modernização. E olha bem que tem um versículo muito importante lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, que diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores. Meus queridos irmãos, isto é muito perigoso, porque essa perseguição tem tentado paralisar a nossa fé, tem tentado diminuir a igreja de Cristo, né? A igreja está em constante crescimento, mas dentro da igreja tem ali, né, os escarnecedores, os perseguidores, aqueles que zombam de tudo. Atos dos Apóstolos diz que bem-aventurados são aqueles que não andam neste caminho e nem se assenta junto com eles, mas tem o seu prazer na onde? Na palavra do Senhor, e ele diz que eles meditam de dia e de noite, pois nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros que dá o seu fruto no tempo certo, né? Glória a Deus por isso. A igreja enfrentará a oposição, os opositores. A igreja sempre enfrentará opositores de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico e sua natureza acolhe todos, mas também estabelece princípios. Aqui é algo muito importante para você passar para os seus alunos, porque nós temos algo que é absoluto. A verdade de Deus e da sua palavra é absoluta. Irmãos, nós estamos aqui junto com a igreja de Deus, vivendo esta verdade absoluta e não vamos entregar os nossos pontos. É como se fôssemos uma ilha do absoluto de Deus em meio a um mar caudaloso, gigante, irmãos, do relativismo, tentando engolir a fé da igreja. Mas a igreja vai prevalecer porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Na esfera física, agora chegou algo importante aqui, que você precisa também, irmãos, se atentar para esse detalhe, que na esfera física é muito importante você, dentro do evangelismo, de missão, dá uma olhadinha lá, em Portas Abertas, que você vai ver a perseguição física que acontece hoje ainda. Você sabia que muitos dos nossos irmãos são perseguidos, presos, maltratados, sem direito a culto, sem direito a ler a sua palavra? Você sabia, irmãos, que a Coreia do Norte ela é a primeira do ranking na perseguição contra a igreja cristã? Pois é, meus queridos irmãos, ainda hoje, até mesmo na Somália, em outros países que são radicais, autoritários, ditatoriais, né, onde existem esses tipos de autoridade, meus queridos irmãos, aonde eles não têm liberdade de culto, lá há prisões, tortura, lá, irmãos, né? Não vou falar aqui, mas a perseguição é muito forte. Nós vemos que a perseguição é muito forte no Afeganistão, na Somália, na Nigéria. Os ataques dos extremistas são muito grandes. Vale a pena dar uma olhada, dar uma lida, que muitos dos nossos irmãos estão sendo perseguidos hoje. Muitas famílias perdem sua casa, muitos filhos ficam sem os seus pais,
sem a sua mãe, sem o seu pai, sem os seus familiares. Muitos deles são presos injustamente, muitos deles não têm o direito de ir a uma igreja ou sequer de ler a palavra de Deus, porque a perseguição é muito forte. Mas vale a pena orar, meus amados irmãos, porque na intercessão, na oração, nós conseguimos vencer essa batalha. E eu creio, em nome de Jesus, que se nós orarmos, se a gente interceder, assim como quando Pedro ele estava preso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, e ele ia ser entregue no outro dia para ser morto. Mas a Bíblia diz que ele dormia e a igreja fazia contínua oração por Pedro. E a Bíblia diz que um anjo visitou ele, tocou no seu lado e levantou ele, e as portas da prisão foi aberta e Pedro saiu. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que as portas das prisões, que os ferrolhos se quebrem e se abrem em nome de Jesus Cristo para a gente vencer, para que os nossos irmãos que são perseguidos terem vitória em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós vemos aqui em Mateus no capítulo 24 e 9, olha só, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então o próprio Jesus falou, é por causa de mim, eles odeiam a mim, mas se vocês me amam e eu amo vocês, eles vão perseguir vocês também, por causa da palavra, por causa do amor a Cristo. Eles hão de entregar vocês para serem atormentados, isto é bíblico. Foi Jesus quem disse. Mas é por causa de quem isso daí? É por causa do nome de Jesus Cristo, mas esse nome tem todo o poder. Segundo, nós vemos aqui, irmãos, a igreja que é protegida. Nós vamos demonstrar como Deus protege sua igreja através de livramentos e do poder da intercessão. Meus queridos irmãos, nós chegamos num ponto importante aqui, que é o segundo subtópico, a igreja protegida, quer dizer, o segundo tópico, né? A igreja protegida, que tem 3 subtópicos: um anjo de Deus, a intercessão da igreja e o valor da oração. Quero aqui fazer um resumo para os irmãos, que, irmãos, sempre quando a igreja está sendo perseguida, Deus ele provê o livramento para a sua igreja. Deus ele provê o livramento e o escape para a sua vida. Todas as vezes que a igreja foi perseguida, Deus ele enviou de algum lugar. Aqui em Atos dos Apóstolos nós vemos a presença de anjos, de seres que são sobrenaturais, totalmente sobrenaturais. E isso não é incomum, a presença de anjos no livro de Atos dos Apóstolos, né? Eles estiveram presentes na libertação de Pedro lá em Atos 12, eu acabei de falar para os irmãos, na missão do centurião romano Cornélio, que eles foram avisar a Pedro. A Bíblia diz que eles estão servindo aqueles que hão de herdar a vida eterna, Hebreus 1 e 4, né? Que lindo, que maravilhoso que Deus, ele nos envia ao seu socorro. Deus, ele é o nosso socorro bem presente, irmãos, na hora da nossa angústia, na hora do nosso sofrimento, na hora da perseguição, na hora em que está acontecendo alguma coisa com você, no emprego, na escola, em qualquer lugar, meu irmão, da área da sua vida, saiba que você tem um Deus que pode te dar o livramento em nome de Jesus. Mas por quê? Por causa da intercessão da igreja. Atos dos Apóstolos diz que a igreja fazia contínua oração. É interessante, irmãos, que a igreja aqui estava unida em um só propósito. Será que a igreja de hoje está unida e unidos, né? E reunidos, porque nós vemos que durante, né, passado atrás, onde nós estávamos fechados, não podíamos ir para a igreja, eu não vou falar aqui a palavra, irmãos, mas vocês percebem que a igreja ficou espalhada, cada um assistia os cultos de casa, e aí deixou de se reunir, e alguns não voltaram mais para a igreja. É importante você saber, meus irmãos, que a igreja tem que estar reunidas no mesmo lugar.
É importante você ir para a sua igreja, orar juntamente com o seu irmão, interceder juntamente com o seu irmão. Lá eles faziam uma contínua oração na casa de Maria, né? Por Pedro, o mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro, também revela a igreja como um agente ativo na libertação. Então, irmãos, depende também de nós, depende também de você. Na oração o crente tem vitória, na oração o crente tem resposta, na oração o crente recebe a palavra de Deus, na oração o crente tem orientação de Deus, na oração o crente é revestido de poder. Então nós somos agentes ativos no papel da igreja, intercedendo, irmãos, intercedendo por todos aqueles que são carentes e são necessitados. E aí, meus queridos irmãos, eu quero finalizar com você. E aqui ainda diz o valor da oração, essa passagem bíblica e muitas outras mostram o grande valor da oração enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Você quer ver tremer? Você quer ver Deus sacudir o nosso país? Vamos orar, vamos interceder, vamos buscar na oração, porque uma igreja que ora, Deus dá vitória. Amém? Tá. Nós vamos para o último tópico, o terceiro, a igreja destemida, testemunho com poder. Então, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, uma igreja que ora reunida e unida e reunida e revestida, esta igreja, ela tem o quê? Poder. E nós damos testemunho de poder. Tão logo foram libertos os apóstolos e começaram a testemunhar da sua fé. Irmãos, os apóstolos estavam presos. E aí eles foram libertos, meu amado irmãos, pela ação divina. E aí eles poderiam o quê? Se esconder de novo? Eles são medrosos? Não, eles não são mais isso, mas eles foram para um lugar aberto para continuar a pregar a palavra de Deus, meu amado irmão, e de nenhuma forma se sentiram intimidados e estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado pelos antigos escritores de o ato do Espírito Santo, glória a Deus. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando o seu nome não é mencionado, ele é a fonte do poder da igreja. E sem o Espírito Santo a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Então vamos nos revestir do poder. A igreja que é revestida do poder do Espírito Santo de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, não teme, é destemida, é valente, é corajosa, é fiel ao Senhor. Glória a Deus. A igreja que tem o Espírito Santo de Deus é uma igreja que não, irmãos, admite o pecado. É uma igreja, irmãos, sadia, cheia de Deus, cheia de saúde, que não permite, irmãos, que o mal vem entrar, não permite, irmãos, que as más conversações, não permite, irmãos, que as fomentações, que as mentiras, não permite, a igreja ela é avisada, a igreja, irmãos, tem o Espírito Santo de Deus, glória a Deus por isso. Eles são convictos de sua fé, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, uma igreja que ora, ela tem convicção da sua fé e a esperança em Cristo Jesus de sermos, irmãos, um dia coroados, irmãos, com a coroa de vitória, assim como o apóstolo Paulo ele diz que aquilo que ele já tinha feito, né? Desde agora a coroa da justiça me está reservada, não só a mim, mas todos quanto amam a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo foi um apóstolo destemido, fiel, corajoso, assim como os outros apóstolos, os mártires, assim também o Espírito Santo, ele é o mesmo que atua na igreja hoje e ele quer nos revestir do poder do Espírito Santo. Ele quer te revestir do poder do Espírito Santo. Tenha fé, meu querido irmão, convictos de sua fé, Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro, nesse mesmo tempo, uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava a sua fé. Não negociamos a nossa fé, mesmo que isso lhe custasse caro. Irmãos, não podemos, irmãos, barganhar com o pecado.
não podemos, irmãos, admitir ou então, irmãos, nos entregar para a corrupção, para a prostituição, para este mundo, irmãos, este mundo, irmãos, horrível e mundano, irmãos. Não podemos entrar, não podemos aceitar, não podemos admitir, meus amados irmãos, que o pecado venha tomar conta da nossa família e da nossa vida. Por quê? Porque nós temos que ter o Espírito Santo e ser cheio de fé. Contudo, irmão, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia. Não, não se trata, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê, como fazendo parte de sua natureza e essência, e que, por conta disso, não pode de forma alguma ser negociado. Então, se você tem valores, então, se nós temos os valores, os princípios, irmãos, e a palavra de Deus é absoluta para a nossa vida, nós não podemos negociar, nós não podemos fraquejar. Antes, irmãos, que o Espírito Santo de Deus lhe capacite, que o Espírito Santo de Deus te encha de toda a graça, de todo o poder, que o Espírito Santo de Deus, irmãos, venha na sua vida e te faça ser valente, corajoso, assim como Gideão, assim como aqueles 300, meus amados irmãos. Nós temos que enfrentar este mundo hostil, este mundo que nos persegue com tudo, mas não podemos, irmãos, deixar que o mundo venha nos oferecer esses pratos e a gente venha receber isso de uma forma que a gente não perceba que aquilo é um prato que pode contaminar a sua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Continua crescendo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.